Bom, o que nós vimos até aqui é que contadores assíncronos, eles são fáceis de serem implementados. Afinal de contas, a implementação se resume a definir ali o número de flip-flops, ou seja, o número de estados necessários, ou ainda o módulo do contador. E então, conectar a entrada de clock apenas no flip-flop associado ao bit menos significativo, e a saída do flip-flop é conectada na entrada de clock do flip-flop seguinte. E o mesmo vale para todos os demais estágios. A gente também viu que tanto faz utilizar flip-flops JK com ambas as entradas em 1, ou flip-flops do tipo T com a entrada em 1. Afinal de contas, flip-flop JK com entradas em 1 ou T com a entrada em 1, eles operam nesse modo de comutação. Contudo, um problema importante desses contadores assíncronos diz respeito ao atraso de propagação. E isso se deve ao fato de que a entrada de clock do flip-flop subsequente é função da saída do flip-flop precedente, e essa saída demora mais ou menos tempo para comutar para o estado oposto, dependendo de qual é o atraso de propagação inerente àquele flip-flop. E esse atraso ele vai se acumulando no sistema e acaba, inevitavelmente, tornando a aplicação desses contadores assíncronos inviável em sistemas digitais de alta velocidade. Para contornar esse problema, nós temos então os contadores síncronos, ou também chamados de contadores paralelos. Em contadores síncronos, os flip-flops eles são disparados simultaneamente pelo mesmo clock de entrada. E isso faz com que o sistema responda de forma síncrona, ou seja, o estado de cada flip-flop muda em sincronismo com o clock. Aqui nós temos um diagrama que ilustra esse contador síncrono, e a gente observa que, nesse caso, o nosso contador ele é um contador de módulo 16, e, portanto, ele conta de 0 a 15, tal como que nós vimos discutindo até então. Nesse caso, nós temos também 4 flip-flops JK, poderiam ser substituídos por flip-flop T, e o que a gente verifica aqui é que o clock de todos eles é conectado à mesma entrada de clock aqui. Ou seja, quando eu tenho uma borda negativa de clock, todos os flip-flops vão responder naquele mesmo momento. E com isso, eu asseguro que o atraso de propagação nesse tipo de sistema ele seja constante, independente do número de flip-flops que eu vou adicionando ali. Vale observar que no caso de contadores síncronos, apenas o flip-flop JK de menor ordem, ele tem as suas entradas permanentemente em valor 1. Observem que as entradas de controle dos flip-flops subsequentes aqui, elas, na verdade, dependem do estado do flip-flop anterior. Ou seja, as entradas J e K dos demais flip-flops, elas não ficam permanentemente em 1. Elas passam a 1, dependendo das condições que nós temos nos flip-flops precedentes. E o que a gente percebe aqui, por exemplo, é que para que a entrada JK desses flip-flops subsequentes esteja em 1, eu preciso obrigatoriamente que a saída dos flip-flops precedentes também esteja em 1. Para entender isso, vamos pegar esse primeiro flip-flop aqui para analisar. A entrada aqui é em 1, então a primeira fica fixa em 1. Contudo, é apenas quando a saída A passa para 1 que J e K do segundo flip-flop assumem valor 1. Aí se a gente observa agora o outro flip-flop, o que a gente percebe? Que J e K assumem valor 1 apenas quando A e B, ou seja, quando a saída dos dois flip-flops anteriores também assumir valor 1. E o mesmo vale aqui para os demais estágios. Por exemplo, as entradas J e K do flip-flop D, elas assumem valor 1 quando A, B e C assumirem valor 1. Ou seja, quando o estado de todos os flip-flops precedentes for 1. O que a gente nota aqui? A gente nota que, ao invés de conectar as entradas dos diferentes flip-flops em 1, nós agora damos a entrada 1 somente quando as saídas precedentes assumirem valor 1. Com isso, o que a gente tem é que o circuito de um contador síncrono ele é um pouco mais complexo,
comparativamente ao contador assíncrono, só que ele também tem as suas vantagens em relação ao contador assíncrono. E é nesse tipo de contador, ou seja, nos contadores síncronos, que nós estamos interessados no decorrer desse capítulo. Só para deixar registrado, eu deixo aqui então o seguinte comentário. Por segurança, apenas os flip-flops que supostamente devem comutar assumem entradas J e K igual a 1. E isso fica evidente se a gente olha os blocos subsequentes. A entrada JK dos blocos subsequentes, ela assume valor 1 apenas quando as saídas dos flip-flops precedentes assumem valor 1. Cada flip-flop JK tem as entradas conectadas, de modo que elas assumam nível alto apenas quando as saídas dos flip-flops precedentes também estiverem em nível alto. Essas entradas JK igual a 1 forçam o flip-flop a comutar para o estado oposto sempre que nós temos uma borda de transição de clock. Como vantagem dos contadores síncronos, nós temos que o tempo de resposta total de um contador ele se reduz ao atraso de resposta do próprio flip-flop mais o atraso de resposta daquela porta NAND, que é usada para, então, produzir a lógica em nível alto quando todas as saídas dos flip-flops precedentes assumir valor 1. Portanto, o atraso total ele não depende do número de flip-flops do contador, ou seja, o atraso total é função do tempo de propagação do flip-flop e do tempo de propagação da porta AND utilizada para produzir aquela lógica 1, quando todas as saídas dos flip-flops precedentes assumem valor 1. Por causa disso, esses contadores síncronos eles podem então ser utilizados em sistemas de alta velocidade, já que podem operar com frequência de entrada elevada. Para fixar esses conceitos, eu trago aqui dois exemplos. No primeiro exemplo, nos é pedido para determinar qual é a frequência máxima para um contador síncrono, se o tempo de propagação de cada flip-flop é de 50 nanosegundos e o tempo de propagação de cada porta AND utilizada é de 20 nanosegundos. E nos é pedido ainda para comparar esse valor com a frequência máxima para um contador assíncrono de módulo 16. Então, para o caso de um contador síncrono, o atraso total é igual ao tempo de propagação do flip-flop, nesse caso 50 nanosegundos, mais o tempo de propagação de cada porta AND, nesse caso 20 nanosegundos. Portanto, o atraso total seria de 70 nanosegundos. Já para o caso de um contador assíncrono, o que nós temos é que o atraso total ele é igual ao número de flip-flops utilizados vezes o tempo de propagação de cada flip-flop. Como o nosso contador ele tem módulo 16, estamos precisando de 4 flip-flops, então nós teríamos um N de 4, e o tempo de propagação de cada flip-flop é 50 nanosegundos. Com isso, o que nós temos então é que o atraso total ele seria de 200 nanosegundos. Agora, para obter a frequência máxima do contador síncrono, basta inverter esse valor, então nós teremos que o Fmax ele vai ser menor do que 1 sobre 70 nanosegundos, e isso resultaria em alguma coisa como 14,3 MHz, enquanto que a frequência máxima do contador assíncrono tem que ser menor do que 1 sobre 200 nanosegundos, que resultaria em alguma coisa como 5 MHz. O que a gente percebe então? Que o contador síncrono ele consegue operar com uma frequência máxima, ou seja, uma frequência de clock, de quase 3 vezes a frequência máxima do nosso contador assíncrono com o mesmo módulo. Por conta disso, faz todo sentido utilizar contadores síncronos em sistemas de alta velocidade. No segundo exemplo, nos é pedido para indicar o que deve ser feito para mudar o módulo de um contador de 16 para 32. O que a gente sabe? Que um contador com módulo 16 ele tem 4 flip-flops. E se eu quero passar agora para o módulo de 32, o que eu teria que fazer é adicionar mais um flip-flop. Ou seja, 2 elevado a 5 produz um contador de módulo 32. Com isso, eu concluo então que eu precisaria adicionar um flip-flop no nosso contador, para produzir então um contador com módulo 32.
Nesse slide eu deixo as respostas, caso vocês queiram conferir depois. A pergunta agora é: como modificar o circuito de um contador para que ele reinicie antes do último estado? E aí a resposta é bastante simples. Basta incluir um circuito que detecte o estado desejado e realize o reset dos flip-flops. Uma vez que eu faço o reset dos flip-flops, todos eles voltam para o estado zero e a contagem ela é reiniciada naquele estado zero novamente. Para produzir, então, contadores síncronos de módulo menor do que 2 elevado a n, basta, então, incluir um circuito que realize o reset do contador, ou seja, o reset dos flip-flops, para reiniciar a contagem em zero novamente. E para ilustrar isso, vamos assumir, então, que nós temos um contador síncrono projetado para operar com o módulo 2 elevado a n, onde n é o número de flip-flops. A partir desse contador de módulo 2 elevado a n, eu posso então obter um contador com módulo menor do que 2 elevado a n, simplesmente incluindo um circuito que faça o reset dos flip-flops. E com isso, reinicie a contagem em zero quando o contador atingir um determinado estado ou atingir um determinado valor. Observe que nesse caso nós temos em tela o contador, ele vai ser reiniciado quando o C e o B assumirem valor 1. Para ilustrar o funcionamento desses contadores de módulo 2 elevado a n, eu trago aqui um exemplo de um circuito, mesmo que a gente tinha no slide anterior, e aqui do lado eu mostro qual é a evolução dos estados desse contador. Então nós passamos de 000 para 001, 010, até chegar aqui em 110. Nesse instante, quando as entradas C e B assumem valor 1, ocorre o reset do circuito e eu volto para o estado 0. E aí eu começo novamente a contagem e assim fica indefinidamente. Como que eu faço esse reset? Simplesmente incluindo esse circuitinho aqui. Esse circuitinho ele tem como entradas C e B. Quando C e B assumirem valor 1, a saída aqui assume 0. E essa saída 0 provoca o reset ou limpa os 3 flip-flops presentes nesse contador. E para ilustrar o funcionamento, eu trago aqui o diagrama de tempo e a gente verifica que a saída ela começa em 000. Conforme nós temos a transição negativa de clock, esses valores vão mudando. Então nós temos aqui 1, 0, 0, depois 0, 1, 0, daí 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. E aí no próximo instante de tempo, ou seja, no pulso 6 aqui, na borda negativa, o que acontece é que a saída A passa para 0, a saída B passa para 1 e a saída C também é 1. Nesse instante, então, B e C assumem valor 1 e provocam o reset aqui dos 3 flip-flops. E nesse instante, portanto, o contador ele é reiniciado para o estado 0, 0, 0. A contagem segue até novamente atingir esse valor 1, 1, 0. Um ponto só que vale destacar nessa estratégia de reset para produzir contadores de módulo menor do que 2 elevado a n é esse ilustrado aqui em vermelho. Observe que assim que C e B assumem valor 1, essa porta NAND aqui tem como saída 0 e isso provoca o reset dos flip-flops. Ou seja, num pequeno instante de tempo, o contador assume o estado 1, 1, 0 e assim que ele assume o estado 1, 0, ocorre o reset desses 3 flip-flops e esse contador retorna ao estado 000, reiniciando assim a contagem. Em determinados sistemas, esse tipo de glitch ou spike observado aqui na saída B pode provocar problemas e, portanto, esse tipo de situação deve ser evitado. Para evitar isso, nós precisamos remodelar esse projeto e, ao invés de considerar que o circuito vai ser resetado quando atingir um dado valor, nós temos que assumir que, quando ele chegar num dado estado, ele vai, então, transicionar um para outro quando ocorrer um pulse de clock. Nós vamos discutir isso mais à frente no capítulo.
Para ilustrar o diagrama de estados de um contador de módulo menor que 2 elevado a n, eu trago aqui um exemplo. A gente sabe que a sequência de contagem ela vai de 000 até 110. Quando atinge esse valor, ocorre o reset. E isso pode ser ilustrado nesse diagrama aqui, onde cada bolinha representa um estado. Dentro do estado, nós temos exatamente qual é o valor daquele estado. Então, C, B e A são zero nesse primeiro estado aqui. Isso representa o nosso zero decimal. A gente sabe que do estado 0, a gente passa por estado 001 quando ocorre aqui uma borda de clock. Do estado 001, a gente passa para o estado 010 quando ocorre uma borda de clock. E assim sucessivamente até atingir aqui o estado 101. Quando a gente atinge o estado 101 e ocorre uma borda de clock, nós então iríamos para essa condição 110. Só que essa condição 110 naturalmente provoca o reset do circuito e nós voltamos para cá. Então, efetivamente, nós vamos percorrer esses estados listados aqui. Só que em um pequeno instante, quando ocorre essa transição de clock aqui após esse estado 101, nós vamos para essa condição 110 e assim que essa condição ela é atingida, ocorre o reset e esse tempo ali para realizar o reset ele é função apenas do tempo de resposta dos flip-flops e daquela porta NAND ali que nós temos no circuito de reset. E quando ocorre o reset, nós voltamos aqui para 000. Nesse caso, então, o nosso contador ele tem módulo 6. Por quê? Porque nós estamos passando apenas por 6 estados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale comentar que o diagrama de estados ele tem que conter todos os possíveis estados de um contador. Nesse caso, nós estamos falando de um contador de 3 bits, portanto, o nosso diagrama de estados ele teria que ter 2 elevado a 3, que seria 8 estados. Desses 8 estados, apenas 6 estados são os estados que efetivamente o contador vai estar ou vai permanecer. Os outros 2 estados, o 110 e o 111, eles são estados temporários. O estado 110 ele ocorre quando nós temos a borda de clock após o estado 101. Só que nesse momento, ou seja, assim que o estado 110 ocorre, aquela porta NAND que nós colocamos para realizar o reset, ela é ativada e, portanto, ocorre o reset e nós voltamos para o estado 000. Isso quer dizer o quê? Que esse estado 110 ele é um estado temporário. O nosso contador não vai permanecer ali. Por sua vez, o estado 111 ele pode ocorrer, por exemplo, quando o circuito é energizado. Nós não realizamos o reset apropriado dos flip-flops. Só que nesse estado, observem que o C e o B assumem valor 1. E, portanto, quando esse estado ocorre, aquela porta NAND é ativada e, portanto, ocorre o reset desse contador para o estado 000 novamente. Para fixar esses conceitos discutidos, eu trago aqui um exemplo e nesse exemplo nos é pedido para indicar qual é o módulo do contador, ilustrado aqui, e qual é a frequência D observada na saída aqui. O que a gente verifica nesse caso? Que o nosso contador, naturalmente, ele teria um módulo 2 elevado a 4, ou seja, um módulo 16. Contudo, o que a gente percebe aqui é que esse circuito de reset, que vai provocar aqui o clear nos diferentes flip-flops, ele vai ser ativado quando D é igual a 1, C igual a 1 e B é igual a 1. Ou seja, o nosso contador ele vai então percorrer os estados 000 até o 110. E o estado 1111 ele não vai ser atingido. Logo, o que a gente conclui então é que dos 16 estados possíveis, apenas 14 deles vão ser utilizados. Afinal de contas, o reset ocorre quando a gente atinge esse estado aqui. Portanto, esse contador, ele efetivamente tem módulo 14. Por quê? Porque dos 16 estados possíveis, 2 deles são estados temporários, ou seja, o contador não vai permanecer nesses estados, restando assim apenas 14. Como o módulo do contador é 14 e a frequência de clock de entrada aqui é 30, nós podemos afirmar que a frequência observada na saída D vai ser a frequência de clock
dividida pelo módulo do contador, ou seja, 14. Portanto, o que nós teríamos aqui seria alguma coisa como 30 kHz sobre 14, e isso vai produzir alguma coisa como 2,14 kHz. Logo, o que deve ficar registrado é que quando nós estamos trabalhando com contadores de módulo menor que 2 elevado a n, a gente tem que olhar para qual é a condição que realiza o reset do nosso circuito, do nosso contador, e com isso a gente consegue definir quantos estados efetivamente vão ocorrer dentro desse contador. A partir disso, nós conseguimos então calcular qual seria a frequência da forma de onda de saída do flip-flop D. Eu deixo aqui a resposta, caso vocês queiram conferir depois. Para eliminar a necessidade de lidar com estados temporários ou ainda a ocorrência de possíveis glitches, nós precisamos projetar contadores que não utilizam aquelas entradas assíncronas dos flip-flops, as entradas de preset e de clear, para realizar o reset do circuito. Assim como nós podemos projetar contadores síncronos crescentes, nós também conseguimos projetar contadores síncronos decrescentes. A forma de construção é semelhante, só que agora, ao invés de utilizar as saídas normais dos flip-flops precedentes, nós utilizamos as saídas invertidas para controlar a entrada dos flip-flops de mais alta ordem. A ideia ainda é acionar os flip-flops subsequentes apenas quando as saídas invertidas dos flip-flops precedentes assumirem valor 1, e isso é feito utilizando essas portas AND ali. Vale comentar ainda que em contadores decrescentes, os flip-flops eles são presetados, tal que as saídas DCBA tenham estado 1, 1, 1, 1. E a cada pulso de clock, essa saída ela é decrementada até atingir o valor 0000. Nessa figura aqui eu trago o diagrama de tempo, que demonstra a operação desse contador síncrono decrescente. E o que a gente verifica aqui é que as saídas D, C, B e A iniciam em valor 1. Quando ocorre a borda de transição negativa de clock, o A comuta de 1 para 0, o B, o C e o D seguem em valor 1. Quando ocorre uma nova borda de descida, o A comuta para 1 e o B comuta de 1 para 0, produzindo então 1101. Na próxima borda, nós temos aqui 1100, na próxima borda 1011 e assim vai indo até chegar na situação onde nós temos 0000. Nesse estado, então, o contador ele recicla, ou seja, ele reinicia e ele passa então para o estado 1111. E assim a operação vai seguindo. Um ponto-chave é que, tanto no contador crescente quanto no contador decrescente, nós estamos interessados em olhar as saídas normais, nesse caso, DCBA, e não as saídas invertidas. As saídas invertidas elas servem apenas nos contadores decrescentes como parâmetro para ajustar o que deve ser colocado nas entradas de controle dos flip-flops subsequentes. A pergunta agora é: como implementar contadores síncronos crescentes e decrescentes no mesmo circuito? E o que a gente sabe até esse ponto é que nos contadores crescentes são as saídas dos flip-flops precedentes que atuam sobre as entradas de controle dos flip-flops subsequentes, enquanto que nos contadores decrescentes são as saídas invertidas que atuam sobre as entradas de controle dos flip-flops subsequentes. Nesse circuito nós temos em tela, nós então integramos tanto a ideia de contadores crescentes quanto decrescentes, e a gente verifica aqui que existe uma entrada up, down barrado, que indica então se a contagem deve ser crescente ou decrescente. O que a gente percebe aqui? Quando nós colocamos essa entrada up, down em nível alto, o que nós estamos fazendo é uma contagem crescente, e para realizar isso, nós então utilizamos as saídas normais dos flip-flops precedentes para acionar os flip-flops subsequentes. Por outro lado, quando a gente coloca essa entrada up-down em nível baixo, o que nós estamos então realizando é uma contagem decrescente, e para realizar essa contagem decrescente, o que nós utilizamos são as saídas
invertidas dos flip-flops precedentes para então acionar os flip-flops subsequentes. Essa ideia fica mais clara nesse slide aqui. E o que nós temos então é que a entrada up-down em nível alto ativa as portas AND 1 e 2, ou seja, essa e essa. E essas portas AND 1 e 2, elas têm como entrada as saídas normais dos flip-flops precedentes. Por outro lado, quando eu faço essa entrada up-down em nível baixo, as portas AND 3 e 4 é que são habilitadas. E como entradas dessas portas AND 3 e 4, o que nós temos são as saídas invertidas dos flip-flops precedentes. Dessa forma, nós conseguimos então, no mesmo circuito, implementar um contador crescente e decrescente. Aqui eu trago o diagrama de tempo, ilustrando o funcionamento desse contador crescente e decrescente. Observem aqui que durante esse intervalo a entrada up-down é mantida em nível alto e, portanto, o que nós estamos fazendo é uma contagem crescente. E aí, se a gente observar aqui, a cada ciclo de clock, o que ocorre é que nós passamos do valor 000 para o 001, 010, 01, 100, 101. Aí, nesse momento aqui, ocorre então a mudança do contador de crescente para decrescente e, portanto, a gente passa a decrementar esse valor de 101 para 100, 011, 010, 001 e 000. Nesse caso aqui, os primeiros 5 pulsos de clock, a contagem é crescente e nos outros 5 pulsos de clock, a contagem é decrescente. Observem que bastou alterar lá em cima qual é o nível lógico daquela entrada up-down, mas o circuito que faz a operação é exatamente o mesmo. Para ilustrar qual é o comportamento desse contador crescente e decrescente, nós temos aqui o diagrama de estados, e o que a gente observa aqui é que existem duas setas saindo de cada estado. Então nós temos 8 estados, afinal de contas nós temos 3 flip-flops, então 3 bits. A evolução desses estados depende do que é colocado na entrada up-down. Se o nível lógico é alto, nós estamos fazendo uma contagem crescente. E se o nível lógico é baixo, nós estamos então realizando uma contagem decrescente. Essas duas setas saindo de cada estado indicam uma transição condicional e essa transição, portanto, ela está condicionada a essa entrada up-down, ou seja, se eu quero que o contador atue de forma crescente ou decrescente. E como que eu posso iniciar a contagem em um dado valor pré-definido? E a resposta é bastante simples. Basta inserir um circuito que realiza o preset e o clear dos flip-flops presentes naquele contador. Ou seja, a ideia é o quê? Presetar os estados desses contadores, tal que o contador ele então passe a contar a partir daquele estado definido. Ou ainda, caso necessário, pode reiniciar o contador em um outro estado pré-definido. Mas a ideia é sempre utilizar essas entradas de preset e de clear para definir qual é o estado em que a gente quer iniciar aquela contagem. Então, como nós discutimos, alguns contadores eles podem ser inicializados em um dado valor ou estado. Esse processo de inicialização ele é denominado carga paralela do contador e ele pode ser realizado de forma assíncrona, usando essas entradas de preset e de clear, que é o que nós estamos interessados aqui, ou de forma síncrona, sendo o valor desejado carregado quando tiver uma transição ativa de clock. A carga síncrona ela é preferível em sistema de alta velocidade, visando evitar problemas com glitches, bem como garantir o sincronismo nas operações. Embora isso seja uma verdade, nós vamos acabar utilizando essa carga assíncrona, porque ela é mais simples de fazer e passa a ideia do que a gente está querendo construir. Os contadores que podem ser inicializados em um dado estado, eles são chamados de contadores com carga paralela. Essa carga paralela ela pode ser realizada por um circuito tal como esse aqui. Então, olha só, nós temos aqui os bits de carga paralela e os valores colocados aqui em P2, P1 e P0, eles atuam diretamente sobre as entradas de preset e de clear dos diferentes flip-flops envolvidos. Então, aqui a ideia é a seguinte. Vamos assumir que nós queremos carregar esse contador com o estado
0, 1, 0. Para fazer isso, nós apresentamos então aqui na entrada 0, 1, 0 e então realizamos um procedimento de carga paralela, ou seja, aplicamos um pulso negativo aqui nessa entrada e ao fazer isso, o que acontece é que esse valor de P2, P1 e P0 se propaga através dessa porta NAND aqui, realizando ou o preset ou o clear de cada um desses flip-flops. Esse preset ou clear ele é realizado em função dos valores que são apresentados em P0, P1 e P2. Uma vez que eu passo esse pulso de carga paralela, o que ocorre é que esses valores que estão em P2, P1 e P0, eles são carregados dentro dos flip-flops. Então eu tenho aqui P2, P1 e P0. Uma vez que esse pulso de carga paralela retorna para nível alto, o circuito volta então a responder ao clock e vai, portanto, seguir a contagem a partir daquele valor estabelecido ali dentro do estado dos flip-flops. Portanto, só para deixar registrado, quando ocorre esse pulso de carga paralela, os valores de P2, P1 e P0 são carregados dentro dos flip-flops Q2, Q1 e Q0, respectivamente. Quando essa entrada de carga paralela retorna para nível alto, os flip-flops, então, eles respondem a essas entradas de clock. E assim, o contador ele pode prosseguir a contagem a partir daquele valor carregado ali dentro de Q2, Q1 e Q0. Esse contador síncrono ele pode ser encapsulado dentro de um bloco, tal como esse aqui. Nesse caso, o que a gente observa é que o bloco tem como entrada clock, tem como entrada int e emp. Essas entradas aqui servem para habilitar a contagem. Nós temos aqui uma opção de clear e de load. A entrada de clear serve para reiniciar o nosso bloco, contador. A entrada de load serve para realizar a carga paralela, ou seja, inicializar o nosso contador nesses valores que estão apresentados aqui em DC, BA. RCO serve como o estouro de contagem, ou seja, ele assume nível alto quando o nosso contador ele atinge o último estado e reinicia. E as saídas QD, QC, QB e QA, elas apresentam ali os valores de contagem, indicando ali qual estado o nosso contador está. E se porventura nós quiséssemos agora identificar qual é o estado atual do contador? Decodificar o conteúdo de um contador significa identificar em qual estado ele está, visando então gerar saídas correspondentes. Essa operação ela é fundamental em aplicações onde a contagem precisa ser visualizada, por exemplo, se a gente quer expressar isso em um display, ou se é necessário controlar a temporização ou sequenciamento de operações. Por exemplo, se o contador está em um dado estado, eu tenho que então acionar um outro bloco ou um outro módulo dentro do sistema. Quando esse contador passa para um outro estado, eu tenho que então acionar um outro bloco, de forma que eu consigo sequenciar ou cadenciar as operações dentro de um sistema mais complexo. Um circuito lógico ele pode ser utilizado para decodificar ou para identificar um determinado estado de um contador. E quando a gente decodifica todos os estados, o que nós estamos fazendo é nós estamos construindo uma malha de decodificação que nada mais é do que um circuito lógico, e esse circuito lógico ele gera uma saída diferente para cada estado do nosso contador. Para ilustrar o que seria uma malha de decodificação, eu trago aqui então esse exemplo, e o que a gente verifica aqui é que o nosso contador tem 3 flip-flops, ou seja, 3 bits, então 8 estados possíveis, e a partir das saídas C, C barrado, B, B barrado, A e A barrado, eu consigo então identificar o estado em que o contador está. Por exemplo, quando nós estamos no estado 000, o que nós temos aqui é que o C barrado, o B barrado e o A barrado assumem nível alto e, portanto, essa primeira porta AND vai ter nível alto como saída e 0 em todos os demais casos aqui. Quando eu estou nesse segundo estado, que é o 001, o que a gente sabe? Que essa porta AND aqui ela vai produzir nível lógico 1 quando C barrado, AND B barrado, AND A assumir valor 1.
E assim vale para todos os demais casos. O que a gente verifica aqui é que nessa malha de decodificação, cada estado do contador é decodificado por uma dessas portas AND. Ou seja, como o nosso contador tem 8 estados possíveis, nós temos então 8 saídas aqui nessa malha de decodificação, e cada saída dessas assume nível lógico 1 apenas em uma situação, ou seja, apenas quando um desses 8 estados é atingido. Para fixar esses conceitos, eu trago aqui, então, 3 exemplos. E no primeiro exemplo, nos é pedido para determinar quantas portas AND são necessárias para decodificar completamente todos os estados de um contador módulo 32. Se o contador tem módulo 32, quer dizer que ele tem 32 estados e, portanto, nós vamos precisar de 32 portas AND para detectar todos os estados desse contador. Quais são as entradas da porta que decodificam a contagem 21 de um contador de módulo 32? Bom, se nós temos um contador de módulo 32, então nós temos 5 flip-flops e, portanto, nós teríamos 5 saídas. Agora, representando 21 em binário, o que nós temos é 10, 10, 1. Portanto, a porta AND de 5 entradas vai ter como lógica E, D barrado, C, B barrado, A. Quando a saída dessa AND assumir valor 1, quer dizer que nós atingimos o valor 21 de contagem. Quantas portas AND são necessárias para decodificar completamente um contador de 6 bits? Um contador de 6 bits ele tem módulo 2 elevado a 6, que seria 64. Portanto, nós precisamos de 64 portas AND para decodificar completamente um contador de 6 bits. Aqui eu deixo as respostas, caso vocês queiram conferir depois.